Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia! Será que tem essa aqui? Ruth, capítulo 1. Se você tiver dificuldade, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Lá no comecinho. É o 7º livro do Antigo Testamento. Ruth, capítulo 1, o verso 1. Quero que você me acompanhe. Ruth, capítulo 1, verso 1. Eu não sei se eu vou conseguir concluir todos os 4 capítulos, mas nós podemos dividir o livro de Ruth nesses 4 capítulos que eles são divididos. E se você ler ele todo, o livro todo de Ruth de uma vez só, você não vai levar nem meia hora para lê-lo. Eu aconselho que você chegue em casa e leia. O primeiro capítulo de Ruth é tudo aquilo que a gente deve fazer. O capítulo 1, perdão, é tudo aquilo que a gente não deve fazer. O capítulo 2 é aquilo que a gente deve fazer. O capítulo 3 é aquilo que a gente deve esperar. E o capítulo 4 é aquilo que a gente deve receber em Deus. Então, o capítulo 1, vamos começar por ele, o verso 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do seu lugar onde estivera, e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai a casa, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido ainda. Quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que à noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, vocês esperariam até que estes viessem a ser grandes, e vocês se deteriam para os tomar por maridos. Não, minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também, Ruth, após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me istes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você diz amém pela palavra do Senhor. No capítulo 1, como eu já disse, do livro de Ruth,
a gente tem algumas lições aqui daquilo que a gente não deve fazer. Preste bem atenção nisso. A primeira lição, a primeira coisa que a gente não deve fazer, a gente percebe nas entrelinhas e naquilo que a gente entende por contexto do livro de Ruth. O texto diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. O que a Bíblia está mostrando para nós aqui é a situação, ou a localização, ou o tempo onde se passa a história de Ruth. Ela se passa no período em que os juízes julgavam. E esse período é descrito no livro anterior, o livro dos Juízes, você certamente sabe. E o livro dos Juízes descreve esse período, que foi um período onde os juízes julgavam, foi um período complicado, foi um período turbulento, foi um período de muita inconstância espiritual, um período de muitas crises. Esse é o período, e é nesse momento que se passa a história de Noemi, seu marido Elimeleque, seus 2 filhos Malom, Quilion, e suas noras, a Orfa e Ruth. É nesse período, no período em que os juízes julgavam. E isso aqui já é para nós uma lição, porque esse período é marcado, se você ler todo o livro dos Juízes, por 2 máximas. Quantas máximas? Preste atenção nisso. Quantas máximas? Ao longo do livro dos Juízes, a gente vai ver sempre 2 máximas aparecendo. A primeira é: não havia sobre o povo um rei, e cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos fazer. De modo que isso aparece com constância e frequência no livro dos Juízes. Se você ler ele todo de uma vez só, você vai perceber. Essa primeira expressão: não havia rei sobre o povo, e cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos fazer. Cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos fazer. E a segunda máxima que marca o livro dos Juízes e o período dos Juízes, que é esse período aqui, o período que os juízes julgavam, é uma máxima também muito contundente que casa com a primeira, que é: isto pareceu mal aos olhos do Senhor, e aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor, e o que o povo fez pareceu mal aos olhos do Senhor. De modo que essas são as 2 máximas do livro dos Juízes. Cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos fazer, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Isso mostra para nós como foi aquele contexto e como estavam vivendo aquelas pessoas. Isso mostra para nós que eles estavam, cada um fazia o que parecia bom aos olhos deles, mas que com frequência isso era mal aos olhos do Senhor. E qual é a primeira coisa que eu não devo fazer? Eu não devo fazer aquilo que parece bom aos meus olhos. Eu devo fazer aquilo que parece bom aos olhos do Senhor. A grande realidade é que se você for guiado apenas pelos teus olhos, apenas pela tua capacidade de olhar, se você for guiado pelas tuas vontades, você vai com frequência pecar contra Deus, tomar decisões erradas, tomar decisões precipitadas, embolar a sua vida, embolar a vida de terceiros. Deus te trouxe aqui para te dizer que o justo não anda por vista, o justo anda por fé. Aleluia! Então a minha oração nesse culto da vitória e a minha palavra para você é que você saia daqui com a tua visão espiritual aberta em nome de Jesus. Que Deus abra a sua visão para você conseguir discernir e enxergar aquilo que os olhos naturais não podem ver. Deus vai começar a te mostrar situações, circunstâncias, oportunidades. Deus vai te mostrar laços antes de você entrar neles, dificuldades. Deus vai te mostrar oportunidades, que você não ande por vista, mas você ande por fé em nome de Jesus. Aleluia! Então essa é a primeira coisa que a gente não deve fazer: andar por vista. Como eles foram fazendo aquilo que parecia bom aos olhos deles, como eles foram pecando e fazendo coisas terríveis, isso teve uma consequência. O texto diz nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. É essa a razão pela qual, preste atenção aqui em mim, está havendo fome. A terra que eles habitavam era a terra que Deus disse assim: essa terra vai manar leite e mel. É a terra que Deus tinha abençoado, era a terra que Deus tinha dito: essa terra será uma terra de bênção para vocês, será uma terra de provisão para vocês. Mas por causa da desobediência deles, a terra que era para manar leite e mel, não estava manando leite e mel. Por causa da desobediência deles, por andarem cada um fazendo o que parecia bom aos próprios olhos e de acordo com a própria vontade, aquilo que era para produzir bênção não estava produzindo. Aquilo que era para produzir prazer, oportunidades, desfrute, não estava produzindo. Preste atenção nisso. E aí acontece que a fome começa a chegar na terra por causa da desobediência deles. E essa família vai ter uma reação. O texto diz: houve uma fome na terra, pelo que
Um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Aqui estão umas 2 coisas que a gente não deve fazer. A segunda coisa que a gente não deve fazer é isso que Elimeleque fez com sua esposa Noemi e seus 2 filhos. Quando ele viu que a fome estava instalada na terra, ele tomou 2 atitudes, ou uma atitude que a gente pode dividir em 2 aspectos. Qual foi a atitude dele? Quando ele viu que a fome estava na terra, ele resolveu mudar de terra, ou ele resolveu sair daquela terra. Preste atenção nisso. Isso aqui tem 2 aspectos. O primeiro, ele não entendeu que o problema não estava na terra. Embora a terra não estivesse produzindo, preste atenção nisso, o problema não estava na terra, o problema estava nos moradores da terra. Como Elimeleque não percebeu isso, ele pensou assim: é só eu mudar de terra que está tudo certo. Quando na verdade o que era necessário não era mudar de terra, era mudar na terra. 3 pessoas entenderam, eu vou repetir. O necessário não era mudar de terra, mas mudar naquela terra, porque a terra produziria. O que é que a gente não deve fazer? A gente precisa parar de querer ficar mudando de terra, a gente deve mudar na terra. Tem muita gente mudando de vizinhança, querendo mudar de casamento, querendo mudar de repartição de trabalho, mudar de círculo de amizade, e eu tenho uma palavra para você: não adianta você mudar de terra, você tem que mudar nessa terra, você tem que mudar nesse relacionamento, você tem que mudar nesse círculo social, você tem que mudar nessa empresa. Não vai adiantar nada, porque se você ficar mudando de terra e não mudar você, o problema vai continuar te acompanhando. Deus te trouxe aqui para te dizer: muda você, porque depois que você mudar, tudo ao teu redor vai ser transformado também. Aleluia, glória a Deus. Você pode me ajudar sem tocar? Se você tiver alguém relativamente perto de você, diga para essa pessoa: mude na terra e não de terra. Aleluia. Ele vai entender o jogo de palavras, aleluia. É por isso que tem gente colecionando cartão de membro de igreja. O problema não está nas igrejas, o problema está nele. Por isso que ele vai mudando e continua o problema. Por isso que tem gente que já está no 4º, 5º casamento. Eu não estou falando de você cometer um erro, eu estou falando de gente que já ganhou da mulher samaritana e muito. É porque o problema não está nas pessoas, está nele. Só que o grande problema do problemático é que ele nunca percebe que o problema está nele, não nos outros. E ele nunca muda, e Deus te trouxe aqui para te dizer: muda você, que as pessoas vão mudar contigo, e que as situações vão mudar em teu favor. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Eu quero que as pessoas me tratem diferente. Trate elas você diferente. Eu quero que as pessoas parem de me usar, passe a dizer não. Por causa dessa verdade, eu vou repetir. Eu quero que as pessoas parem de me usar, passe a dizer não, mude com elas. Eu quero ter um ambiente mais agradável nessa empresa. Entra lá e cumprimenta todo mundo, até quem você sabe que não gosta de você. Não adianta mudar de terra. O que adianta de fato é mudar na terra. Se você mudar, aquilo que estava estéril vai começar a produzir. Oh, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. Se você mudar, aquilo que não frutificava vai frutificar. Se você mudar, onde não tinha pão, vai ter pão, e Deus vai ser glorificado. Quem recebe essa palavra pode levantar as mãos e adorar a Jesus. Então eles mudam de terra, em vez de mudar na terra. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa atitude é que eles estão fazendo isso, preste atenção, para fugir do problema. E Deus não nos chamou para nós vivermos uma vida fugindo dos problemas. Deus te chamou para enfrentar os problemas. Diminuiu, glória a Deus agora, tá vendo, irmão? Porque a gente fica achando que o tempo vai resolver os negócios, e a gente fica fugindo achando que o tempo vai resolver. E você precisa entender uma verdade sobre o tempo. Muitas coisas o tempo não resolve. O tempo revela tudo, mas não resolve tudo.
Muitas coisas é você que precisa resolver. Só um aleluiazinho aqui, humilde aqui na frente. Para de fugir dos problemas. Porque quanto mais você foge, o problema vem na sua direção. É como uma bola de neve. Você correu um monte descendo ele, uma montanha, e quanto mais a bola de neve ela vai correndo, mais ela vai crescendo. Ela só para o tamanho quando ela choca com alguma coisa. E você precisa discernir isso. Para de fugir dos problemas, de deixar problemas se acumularem. Resolva os seus problemas. Irmão, mas eu não tenho como pagar, pastor. Mas liga lá e dá uma satisfação, pelo amor de Deus. Mas essa situação, vai lá e enfrenta aquela situação, dá um destino a esse negócio, sabe? A gente precisa entender que detrás de cada problema tem uma recompensa, e a gente só alcança a recompensa quando encara o problema. Você já pensou se Davi também ficasse fugindo, quando Golias apareceu afrontando o povo de Deus? A Bíblia diz que ele começou a gritar: dai-me um homem. Era mais ou menos assim a configuração, a montanha onde ficavam os filhos de Israel, aí havia um vale entre eles, do outro lado uma montanha onde ficavam os filisteus. Aí a Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel, que Golias começou gritando da montanha dos filisteus: dai-me um homem que possa lutar comigo. Aí quando ele percebeu que o pessoal lá na outra montanha ficou com medo, aí ele desceu para o vale e começou a gritar do vale: desçam aqui e deem-me um homem que possa lutar comigo. Quando ele percebeu que o pessoal estava com medo dele, sabe o que ele fez? Subiu, e a Bíblia diz que ele já estava entrando num arraial de Israel e afrontando eles na face. Sabe o que é isso? É o problema tomando proporção. Enquanto ele estava lá na outra montanha, não dava para medir exatamente o tamanho dele. Mas quanto mais ele se aproxima, mais os soldados de Israel vão dizer: esse cara é maior do que a gente está pensando. Então é essa figura de linguagem que eu quero que você tenha em mente. Mas a hora que esse problema chamado Golias cruzou com um homem, que era um rapaz ainda, chamado Davi, irmão, a situação foi diferente. Porque Davi olhou e falou assim: eu não vou fugir, o que vai ser feito a quem resolver esse problema? Tem uma recompensa, Davi, vai casar com a filha do rei, vai ganhar isenção de imposto, vai receber riqueza e honra. Aí Davi falou: eu vou lutar com ele. Davi pegou, você conhece o resumo da história, o seu cajado, a sua funda, as pedrinhas, desceu para o vale para enfrentar o Golias. Quando Golias olhou para ele, Golias falou assim: eu sou algum cachorro para você vir a mim com paus e pedras? Davi olhou para ele e diz: você vem a mim com escudo e com lança, mas eu não vou te esperar não, eu vou enfrentar você, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Irmão, isso é forte demais, porque a Bíblia diz que Davi correu na direção do gigante. Ele não correu do gigante, ele correu para o gigante. Que o Espírito de Deus te fortaleça nessa noite, que você saia daqui para correr para os problemas, para resolver eles, e Deus ser glorificado na tua vida. Você vai derrubar esse gigante. Glória a Deus. Glória a Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui para dizer para alguém: Deus não nos deu o espírito de covardia e de medo, mas de ousadia, de coragem, como disse Paulo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te dei foi coragem, arregaça a manga e vai para cima, irmão. Bate para cima. Sabe, eles fugiram do problema. Aí o texto diz que eles saem. E a Bíblia diz assim: eles saem a peregrinar. Repete comigo: a peregrinar. Mais uma vez: a peregrinar. Pela terceira vez, porque é pedagógico: a peregrinar. Eles saem para peregrinar. Aí o verso seguinte mostra para nós uma outra coisa que nós não devemos fazer. O texto diz que eles vão aos campos de Moabe. E a Bíblia diz: e ficaram, no verso de número 2, no final do verso 2, e ficaram ali. Repete comigo: ficaram ali. Mais uma vez: ficaram ali.
Mas a Bíblia não diz no verso 1 que eles saem a peregrinar? Quem sai para peregrinar, sai para ir e voltar. Ou sai para pelo menos ser nômade. Mas o texto diz que eles saem com um propósito, no meio do caminho muda o propósito e o pior acontece. Eles vão mudar o propósito no pior lugar possível, Moabe. Os moabitas eram descendentes de Ló. Você conhece a história, sabe que houve aquele episódio da intercessão de Abraão. Ló era Sodoma e Gomorra, perdão, eram duas cidades extremamente ímpias. E aí Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, mas Abraão intercedeu porque ele sabia que Ló morava em uma das cidades. E aí Deus resolveu resgatar Ló e a família dele. Você conhece a história. Os anjos foram lá, e a cidade era tão ímpia que os homens da cidade queriam violentar os anjos sexualmente. Ló os escondeu dentro de casa, você conhece a história, e por um momento final, os anjos cegaram os homens da cidade, pegaram Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas pela mão e falaram assim: saiam da cidade e não olhem para trás. Você conhece a história e sabe que Ló saiu fugindo. Começou a cair fogo sobre a cidade. As cidades começaram a ser destruídas. E a mulher de Ló descumpriu uma ordem do anjo e olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, diz a Bíblia. Ló continuou seguindo, se abrigou numa montanha, e a Bíblia diz que as filhas dele deram de beber a ele porque elas pensaram que todo o planeta tinha sido destruído, só tinham eles 3 na face da terra. E como elas estavam muito corrompidas moralmente, elas deram de beber a Ló e se deitaram com o próprio pai. E tiveram filhos com o pai. E um desses filhos foi Moabe, pai dos moabitas. Preste atenção nisso. É dessa descendência complicada, dessa ascendência, complicada que vem os moabitas. E tem mais um episódio, como se não bastasse isso, um episódio mais complicado ainda com os moabitas. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, estavam passando pelo deserto e queriam entrar em Canaã, eles pediram passagem pela terra dos moabitas e falaram assim: deixa a gente passar por aí. Moisés que deu essa orientação: a gente não vai colher espigas e nem fazer nada, só deixa a gente passar porque a nossa terra é Canaã. E a Bíblia diz que por inveja os moabitas não deixaram. Então o moabita, só abrindo um parêntese aqui, é o tipo de pessoa que não entra em Canaã e não fica feliz quando alguém entra. É o tipo de pessoa que não vai e não fica feliz quando alguém vai. Que não chega e não fica feliz quando alguém chega. Deus não te chamou para ser um moabita. Deus te chamou para ser um filho dele, irmão. Eu não vou, mas eu fico feliz se você for. Eu posso não chegar, mas se você chegar eu vou ficar feliz. A sua vitória é a minha vitória. Esse é o pensamento que a gente deve ter como cristãos. Quando você conta o teu testemunho aqui, a fila de Deus está andando, a minha vez vai chegar também. Por isso eu me alegro por você. E aí, por causa disso, havia um conflito. E aí, essa indecisão de Elimeleque fez eles irem a Moabe com o propósito de peregrinar, mas o texto diz que eles ficaram. E essa é a 4ª coisa que a gente não deve fazer. Eles não estavam resolvidos acerca de qual era o propósito. Eles saem para peregrinar e resolvem ficar. Tem muita gente vivendo a vida assim, ele não sabe o que ele quer da vida. Uma hora é peregrinar, outra hora é ficar, uma hora é casar, outra hora é namorar, uma hora é vida profissional, outra hora é... Você precisa decidir o que você quer. Sabe, irmão, se você não decidir, fica até difícil para Deus te abençoar. Porque uma hora você ora e diz: Senhor, eu quero um carro sedã. Aí na outra hora, não, Senhor, eu acho que é melhor um hatch, sem mala é melhor para estacionar. Sabe, uma hora você quer uma casa, outra hora você quer sair da cidade e ir morar num sítio. Uma hora você quer casar logo, Senhor, apressa-te em me socorrer. Aí outra hora você diz: não, eu vou cuidar da minha vida profissional primeiro, ganhar dinheiro. Então fica difícil, irmão. Sabe, eu me lembro, em uma ocasião, eu fui pregar numa igreja, e muito próximo a essa igreja tinha uma pizzaria. E aí eu saí do culto com a minha esposa e o pastor, e a gente foi
como era muito próximo, essa pizzaria era muito cheia, eu já tinha estacionado o carro na frente da igreja, a gente foi andando, era coisa de uns 300 metros. Preste atenção nisso. Aí eu cheguei lá com a minha esposa na pizzaria e o pastor da igreja, e aí de repente o irmão me ligou que iria buscar um material comigo, uns livros. Aí eu levantei da mesa, logo após ter sentado, e falei para minha esposa assim, escolhe uma pizza aí. E o pastor falou, deixa ela escolher, escolhe vocês aí. Eu falei, maravilha. Eu falei para ela, escolhe uma pizza que eu vou ali entregar o material e daqui a pouco eu estou voltando. Aí eu voltei no carro, mais ou menos uns 300 metros, encontrei com a pessoa, conversei um pouco, já estava morrendo de fome. E aí eu me recordo que eu dei o material para a pessoa e eu demorei nisso uma coisa de uns 15 minutos mais ou menos conversando com a pessoa. Depois de 15 minutos mais ou menos eu voltei no restaurante. E eu falei para minha esposa, e aí? Cadê a pizza? Não, a gente não escolheu ainda não, estamos pensando aqui, português ou frango catupiry? Eu li para ela e falei, filha de Deus, é qualquer coisa. E ali eu aprendi uma coisa, que não decidir é a pior decisão que você pode tomar. Porque se ela tivesse escolhido a de portuguesa, que é geralmente a nossa favorita, que a gente gosta muito, a pizza já estaria ali. Se ela tivesse decidido errado, já estaria ali também, eu ia comer alguma coisa e ela também. Eu estou te contando essa ilustração porque é para jogar luz no teu entendimento, para você entender que enquanto você está com o cardápio da vida assim, é portuguesa, é catupiry, é história que eu faço direito logo de uma vez, eu abro um negócio, eu tento concurso público, o pior vai acontecendo, que é nada acontecer na tua vida e você não progredir. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer para alguém nessa quinta da vitória, escolhe alguma coisa e vai, meu filho. Irmão, merecia um glória a Deus mais empolgado da tua parte. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele perseverará. Deus te trouxe aqui para dizer, escolhe o que você quer que eu vou te abençoar nisso. Leparavachura, escolhe o que você quer que eu vou abrir o caminho nisso. Mas escolhe alguma coisa em nome de Jesus. Aleluia. Me ajude a pregar aí, diga para essa pessoa, escolhe alguma coisa e vai, diga para ele, escolhe alguma coisa e vai, em nome de Jesus. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas escolhe e vai, toma uma atitude, não seja um indeciso. Aleluia, irmão, não seja um indeciso. A pior decisão que você pode tomar é não tomar decisão nenhuma e deixar a vida passar. Diga aleluia se você entendeu isso. Aí nesse propósito de não saber o que quer, eles ficaram no pior lugar, Moabe. Aí o texto diz que eles ficam em Moabe, aí é o que a Bíblia diz. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Elas foram para peregrinar em Moabe. Eles foram para peregrinar em Moabe, e quando chegaram lá, a primeira coisa que aconteceu foi Elimeleque morrer. Eu acho que isso aqui já era um sinal de Deus, como quem diz assim, volta que é melhor. Irmão, às vezes a gente é ruim demais de entender os sinais. Nem sempre quando algo dá errado é porque Deus não está. Preste atenção nisso. Nem sempre quando tudo dá certo é porque Deus está. E nem sempre quando algo dá errado é porque Deus não está. Mas algumas coisas dão errado como uma espécie de sinal vermelho de Deus dizendo para a gente, volta para Belém. O teu lugar não é Moabe, o teu lugar é em Belém. E de repente entrou uma pessoa aqui que aconteceu algo e você sabe que é contigo que Deus está falando. O sinal vermelho já acendeu, ele está dizendo, volta que eu tenho algo melhor para você ir de volta em Belém. Sabe, irmão, só que o nosso problema é que a gente é cabeça dura demais. Ela não percebeu o sinal. Aí os 2 filhos casaram lá. E a Bíblia diz que eles ficaram nisso aí quase 10 anos, e o texto continua dizendo, e morreram também, ambos, Malom,
e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Preste atenção nisso. Morreu o marido de Elimeleque, ela não voltou. Depois morreu Malom, ela não voltou. Depois morreu Quilion e ela percebeu que não tinha mais o que fazer. Sabe, irmãos, é muito ruim quando a gente precisa perder tudo para perceber que a gente deveria voltar para o lugar que Deus nos quer, para o centro da vontade dele. A Bíblia conta para gente, na história de Jonas, que quando ele entrou no barco e o pessoal descobriu que a tempestade era por causa dele, o pessoal do barco fez 2 coisas para tentar salvar a situação. A primeira, jogar para fora do barco as cargas. E a segunda, remar com toda a força e vontade para a praia de novo. E nada disso adiantou. Só resolveu de fato quando eles jogaram Jonas para fora. Aí eu te faço uma pergunta: não seria melhor ter poupado a energia da remada e ter guardado as bagagens e jogado logo Jonas para fora de cara? O nosso problema é que a gente só quer orar ou só quer escolher pelo propósito de Deus quando não tem mais nenhuma opção, porque a gente já gastou energia e recurso em todas as outras opções. E Deus te trouxe aqui para te dizer: escolhe logo de cara a minha vontade. Para de brigar com Deus, com o propósito dele para a tua vida, com aquilo que ele te chamou nele para ser. E enquanto isso você está remando, jogando para fora a carga que depois pode ser útil, coisa boa da tua vida, você está jogando para fora, e Deus está dizendo: joga logo Jonas e resolve a situação. Sabe, ela vai perdendo tudo. Aí o texto diz que quando ela perde praticamente tudo, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera com as suas noras. Só depois que ela perde tudo, que fica sem opção, e ouve que Belém já estava sendo visitada, que ela resolve voltar. Aí a Bíblia diz que ela, nesse caminho de volta, ela tem as 2 noras. E ela vai dizer assim para as 2 noras: olha, eu sou já uma mulher idosa. Ainda que eu tivesse filho, se eu tivesse um marido hoje, já tivesse um filho no meu ventre, vocês iam ter que esperar até esse filho crescer. Iam ter que tirar pau ímpar, empapar para saber quem ia casar com esse primeiro. E isso ia demorar. Então eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho mais nada que eu possa dar para vocês. Voltem vocês para a casa dos pais de vocês. Isso aqui foi uma outra coisa que ela fez que a gente não deve fazer. Porque ela disse assim: eu não tenho mais nada. Irmão, quando você perde coisas, você ainda tem você. Você é a coroa da criação. Não diminua o seu valor. Aí ela diz: eu não tenho mais nada. Podem voltar. Aí Orfa dá um beijo nela e diz assim: tchau, tchau, estou voltando para casa. E Ruth se apega a Noemi e diz: não me istes para que te deixe, porque a partir de hoje o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu quero abrir um parêntese nisso para te dizer uma coisa. A Orfa beijou a Ruth e voltou. Beijou a Noemi e voltou. A Ruth se apegou a Noemi. Isso aqui é importante, porque é bem verdade que tem muita gente que só está com a gente enquanto a gente tem algo para oferecer. Quando a gente não tem mais nada para oferecer, essas pessoas não estão conosco pelo que a gente é. Então essas pessoas nos deixam. É uma frase muito conhecida: quando você tem recursos, os seus amigos te conhecem,
Mas quando você não tem mais recursos, é você que conhece os seus amigos. É você que vai saber verdadeiramente quem está te cercando, se só quer sugar alguma coisa. Ou se gosta de você pelo que você é, não por aquilo que você mostra ou por aquilo que você pode proporcionar. Que Deus coloque gente como Ruth no nosso caminho. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quantas vezes a gente foca em pessoas como órfã e a gente diz assim: fulano me criticou, fulano me caluniou, fulano me abandonou, fulano tentou me apunhalar, fulano tentou puxar o meu tapete. Irmão, para de focar em órfã. Não dá para puxar o tapete de quem vive em cima da rocha que é Cristo. Irmão, eu não fico preocupado. Vamos puxar o teu tapete. Eu não tenho preocupação, porque eu não estou em cima de tapete. Eu não sou Aladim, eu estou firmado em cima da rocha que é Jesus. E se é Ele que nos estabelece, nele nada nos arranca dele, do lugar que Ele nos coloca. Você não é Aladim que está em cima do tapete. Você é filho de Deus, fundamentado, firmado na rocha que é Cristo. Sabe, a gente tem que parar de focar nas órfãs. Fulano, vamos focar, irmão, porque para cada uma órfã que não gosta de você, tem uma Ruth que te ama de verdade. Para cada uma órfã que não aplaude aquilo que Deus está fazendo na tua vida, tem uma Ruth que está incentivando e dizendo: vai, Deus é contigo. Sabe, para cada uma pessoa que torce a cara, que faz bico, graças a Deus não dá para ver o bico porque está todo mundo de máscara. Aleluia, tem gente também que sorri com a tua vitória. Para de achar que o mundo é só de conspiradores contra você. Tem gente que tem mania de perseguição, irmão, que acha que todo mundo tem inveja dele, todo mundo quer o mal dele, todo mundo quer derrubar ele, ninguém gosta dele. Para com isso, tem muita gente contigo, tem muita gente que gosta de você, quer te ajudar. Enxergue isso em nome de Jesus. Sabe, que você saia daqui curado nesse sentido. Aí a Bíblia diz que elas vão voltando para Belém. E no caminho tem uma última coisa que a gente não deve fazer, que Noemi fez. A Bíblia diz no verso 20: porém, quando ela vai voltando, ela dizia para todo mundo que olhava para ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que vocês vão me chamar Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso tem me feito mal. Olha a atitude dela. Preste atenção nisso. Eu vou parar aqui nesse coisas que a gente não deve fazer. De repente, na próxima vez que eu vier aqui, eu falo as que a gente deve fazer no capítulo 2. E depois as que a gente deve esperar no capítulo 3. E as que a gente deve receber no capítulo 4. Um amém só ali. Deus te abençoe. Quando eu voltar, ela vai estar aí. Olha só o que a Bíblia diz que Noemi faz. Ela abre a boca e diz assim: Deus tem me feito muito mal. Me chamem a partir de agora de Mara, porque eu sou amarga. Tem dois aspectos que a gente precisa observar nessa fala dela. São duas coisas que a gente não pode fazer. A primeira, ela tenta culpar Deus por aquilo que deu errado na vida dela. Irmão, o que tem de gente no nosso meio, ele se embolou todo, ela se embolou todo. Como a gente diz no nosso carioquês, vacilou feio. E por incrível que pareça, ainda tem gente que quer botar a culpa em Deus. Ai, Deus é culpado de a porta estar fechada. Não é não. Muitas vezes a culpa é nossa. Esse mal, a culpa é de Deus. Não. Tem até gente com problema mental querendo culpar Deus pela pandemia. Foram os chineses lá que comeram morcego. Não era para ter comido bicho. Passou do morcego para a pessoa e foi alastrando.
Isso porque eu não sou adepto da teoria da conspiração, que diz que isso foi criado em laboratório, que é pior ainda, que seria intencional. Embora os chineses, na cara de pau, lucraram muito com isso, eles lucraram tanto que eles não vendiam os EPIs, as máquinas de respirador, tudo aquilo que vem da China que a gente compra, eles não botavam à venda, eles botaram a leilão. Faziam um comércio e dizia: quem paga mais por tantos insumos de vacina? Quem paga mais por tantos respiradores? O resultado disso é que um respirador que custava 5 mil reais, a gente comprou por 200 mil reais. Você não sabia, né? Mas está sabendo agora. Da maldade dos camaradas. O planeta em desespero, eles ganhando dinheiro em cima, sem pudor nenhum. Isso não são os chineses, não, tá? Deixar bem claro isso. O povo chinês é um povo de uma cultura milenar. É um partido diabólico comunista chinês. Diga misericórdia. Então, assim, a gente não pode culpar Deus pelas nossas tragédias. Quem saiu de Belém foi ela com o marido. Deus não tem nada a ver com isso. Foi ela que saiu do lugar da bênção. Quem resolveu mudar de terra em vez de mudar na terra foi ela. Quem resolveu ser uma indecisa foi ela. Quem resolveu na indecisão parar no pior lugar de todos foi ela. E agora ela quer culpar Deus, irmão, sabe? Jeremias disse assim: de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? Então pare de culpar a Deus por aquilo que não aconteceu na tua vida ou por aquilo que aconteceu. Assuma você a responsabilidade e dê a volta por cima em nome de Jesus Cristo. E a segunda coisa que ela fez, eu já caminho para encerrar, é que ela mesmo se rebatiza. E ela vai dizer assim: vocês não me chamem mais Noemi. A partir de hoje o meu nome é Mara, que significa amarga. Eu tenho uma palavra para você. Não deixe o seu coração amargar. Não deixe o seu coração azedar. Sabe, não deixe a sua vida amargar. Sabe, irmão, tem tanta gente que deixa o coração azedar e vive uma vida de mau humor em mau humor. Vive a vida sempre com uma percepção das piores coisas possíveis. Vive a vida sempre pela ótica do pessimismo. Enxerga sempre o pior nas pessoas. Eu tenho uma palavra para você. Deus quer adoçar a tua vida essa noite. Deus não quer que você saia daqui uma pessoa amarga, sabe? Eu entendo que às vezes a gente é traído, às vezes a gente é vendido, às vezes a gente é maltratado, às vezes a gente é subestimado, às vezes a gente é atrapalhado por pessoas, tanta coisa vai acontecendo e às vezes uma tendência da personalidade de alguns é ir amargando, ir desistindo de pessoas, ir desistindo de portas, ir desistindo de sonhos, e isso você vai amargando, mas eu vim te dizer aqui essa noite: não deixe o seu coração amargar. Se pessoas te feriram, pessoas vão te curar. Se portas se fecharam, portas também serão abertas. Se coisas ruins aconteceram, coisas boas também vão te acontecer. Não deixe o coração amargar. A Bíblia diz que os filhos de Israel saíram do Egito, você conhece a história, e atravessaram o Mar Vermelho. Você conhece a história? O mar abriu, aquela coisa maravilhosa. Quando o povo chegou do outro lado, Deus fechou o mar, os egípcios morreram na praia. Quando Miriam viu os egípcios mortos, começou a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Êxodo 15:3. Só que a Bíblia diz que assim que eles caminharam 3 dias, quantos dias? Eles começaram a sentir sede. E havia uma fonte ali de águas. Aí a Bíblia diz que eles foram provar as águas, e as águas eram insalubres, amargas, não próprias para consumo. Foi aí que aparece a primeira vez esse nome Mara, amarga. Que eles dizem: essa água é amarga, é difícil, não dá para beber, a gente vai morrer de sede nesse deserto, Moisés.
Aí Deus falou algo para Moisés que é fantástico. Deus falou para Moisés: pega uma madeira. A água é insalubre, amarga, imprópria, mas pega uma madeira. E o que eu faço, Senhor? Joga a madeira na água. Mas, Senhor, joga a madeira na água, meu filho. Aí Moisés pega a madeira e joga na água. Quando a Bíblia diz que ele joga o lenho, a madeira na água, a água que era amarga passa a ser doce. E eu não sei se você entende, mas isso prefigura a obra de Cristo. Todas as vezes que a Bíblia mostra para a gente madeira no Antigo Testamento, está fazendo uma menção à cruz. É inclusive a matéria que eu vou dar no nosso seminário. Se você não escreveu, eu vou dar a aula de Cristologia na FVC, Faculdade Vitória em Cristo. E um dos tópicos, ou em uma das aulas, um dos módulos, eu vou falar sobre Jesus no Antigo Testamento. E a gente vê algumas manifestações de Jesus e da obra de Jesus no Antigo Testamento. Uma delas é essa no deserto. Porque Moisés pega a madeira, joga na água insalubre e a água é restaurada e própria para consumo. A nossa vida era insalubre, você entrou aqui amargo. Antes de conhecer a Cristo você era amarga, mas é depois que a cruz entrou na tua vida, oh glória! Depois que Deus deitou a madeira em você e você entendeu a obra de Jesus na cruz, a tua vida ganhou sentido, ganhou sabor, aleluia. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui, talvez estava quase amargando. Tem a força da cruz de Jesus hoje aqui, meu filho. Leparava Xúria, você entende isso? Entende a obra de Cristo na cruz e pode ficar de pé adorando a Deus em nome de Jesus. De você, aquilo que está amargando na tua vida, o Evangelho pode curar. Não seja e não faça o que Noemi fez, não deixe a sua vida amargar. Quando você estiver sentindo que está amargando, volte-se para a cruz e veja o sacrifício de Jesus por você. Como Ele te ama, e como através do sacrifício dele, Ele te proporciona o que Ele mesmo disse: eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância, aleluia. E eu quero fazer uma pergunta para quem entrou aqui essa noite. Tem alguém aqui essa noite que está no nosso meio e não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer voltar hoje para Jesus, entregar hoje a sua vida a Jesus? Sai do seu lugar e vem que eu quero orar por você. Pastor Bruno, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Tem áreas da minha vida que estão amargas. A minha vida está amargando. Vem porque hoje Deus vai colocar sobre você um madeiro. E esse madeiro vai dar sentido e sabor à tua vida de novo. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fique cravada no seu coração. Que na semana que vem você tenha testemunhos de vitória para contar. Aleluia. Que você saia daqui não vivendo por vista, mas vivendo por fé. Que você saia daqui, aleluia, não fugindo dos problemas, mas enfrentando eles. Que você mude para cada vez melhor em nome de Jesus. Tudo ao teu redor é transformado quando você é transformado. Que você saia daqui decidido, com um propósito bem decidido, aleluia. Que você saia daqui para enxergar os sinais vermelhos de Deus, para que você não sofra o dano. Que você saia daqui para discernir que para cada uma órfã tem uma Ruth que te apoia, que ora por você, que te ajuda em oração. Que Deus te abençoe, que a tua vida não amargue jamais, porque Ele tem restauração para você e tem pão na casa do pão. Aplaude a Jesus e eu agradeço.